Oi galera, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre tortura durante a ditadura militar. Vamos explicar métodos que eram usados naquela época, vamos explicar como se praticava a tortura e vamos mostrar também depoimentos de torturados e de torturadores para vocês terem uma base mais ou menos de como funcionava e da mentalidade de cada um após praticar ou após sofrer a tortura. Então vamos nessa! Começada em 1964 e terminada em 1985, a ditadura militar no Brasil foi marcada por diversas polêmicas. Uma delas foi a tortura, usada como forma de punir pessoas que protestavam contra o regime ditatorial. As torturas sempre nos lembram da falta de liberdade de expressão devido ao medo imposto nas pessoas. As torturas tem como principal características os atos desumanos. Cada tipo de tortura é aterrorizante. A palmatória era como uma raquete de madeira, bem pesada. Geralmente, este instrumento era utilizado em conjunto com outras formas de tortura, com o objetivo de aumentar o sofrimento do acusado. Com a palmatória, as vítimas eram agredidas em várias partes do corpo, principalmente em seus órgãos genitais. O choque elétrico foi um dos métodos de tortura mais cruéis e largamente utilizados durante o regime militar. Geralmente, o choque dado através telefone de companhia do exército, que possuía dois fios longos que eram ligados ao corpo nu, normalmente nas partes sexuais, além dos ouvidos, dentes, línguas e dedos. O acusado recebia descargas sucessivas, a ponto de cair no chão. Tinha também a agressão física, onde eram combinado as outras formas de tortura. Um dos mais cruéis era o popular telefone. Com as mãos em forma de concha, o torturador dava tapas ao mesmo tempo contra os dois ouvidos do preso. A técnica era tão brutal que podia romper os tímpanos do acusado e provocar surdez permanente. E o famoso pau de arara. No pau de arara constitua numa barra de ferro que era atravessada entre os punhos amarrados e a dobra do joelho, sendo o conjunto colocado entre duas mesas, ficando o corpo do torturado pendurado a cerca de 20 ou 30 centímetros do solo. Este método quase nunca era utilizado isoladamente. Seus complementos normais eram eletrochoques, a palmatória e o afogamento. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Pai, Afasta de mim esse cálice. Agora mostraremos o depoimento de Rose Nogueira, onde ela conta um pouco da sua história durante a ditadura militar. A minha participação política na resistência brasileira foi muito, muito, muito marcante em toda a minha vida. A gente pode sempre dizer que esse episódio, fora o nascimento de um filho, fora isso, a sua família direta, é a parte mais importante. Eu era repórter da Folha da Tarde, 1969, né? Era repórter da Folha da Tarde e eu escondia muita gente em casa. E um dos padres dominicanos, ele falou sobre isso e a polícia foi na minha casa, foi junto. E quando eu abri a porta, quem era? Esquadrão da Morte. Eu fui presa, um pouco antes eu estava grávida. Meu filho tinha 30 dias, 33 dias. Eu tive torturas físicas horríveis e muito mais, como é que chama? Na área moral, civícia, sexual, né? E apanhei muito. Eles não me deixavam tomar banho, eu suava muito. Me lembro do calor, suava, e a gente transpira também de medo. Suava muito, um cheiro horrível. E eu tive aquele sangramento dos 40 dias pós-parto, que é muito grande.
E também não tinha absorvente, não tinha como me lavar. Nós tínhamos só uma piazinha lá no DOPS, lavava com aquela água ali e usava um papel higiênico como se fosse um absorvente. Era um cheiro horroroso, eu fiquei com um cheiro muito ruim. E aí, esse torturador, que era um tarado, quando me via fazia assim com a mão. Ele me tirava a roupa, deitava assim, me debruçava em cima de uma mesa e me batia muito, abusava de todo jeito, um horror. E aí fazia, né, também eu tinha o leite, aí eu apanhava também porque era fedida. Quando ele chegava perto de mim, estava aquele cheiro ruim, ele me batia porque era fedida. Se tem uma coisa que os torturadores tinham razão, era dizer que marca de tortura não passa. Não passa, não passa. Nem a marca física, sempre vai ter uma coisa lá, mas a de dentro jamais vai passar. Não passa. Nós fomos expostos, nós fomos presos, nós fomos mutilados. Como consequência dessas torturas, eu tive uma infecção puerperal absurda e nunca mais pude ter filhos. Nunca mais eu pude ter filhos. Eu tinha 23 anos. Fui editora internacional sob a direção do Vladimir Herzog. E quando mataram o Vlado, eu já não aguentava mais perder tantos amigos. Aí eu saí da TV Cultura e fui morar em Campinas. E por um acaso morei numa casa, aluguei uma casa que depois de mim, quem entrou lá foi inquilina de lá também para fazer sua tese na Unicamp, seu mestrado, é a hoje presidente Dilma Rousseff. A seguir, será ilustrado duas formas nas quais aconteciam as torturas, na qual uma tortura se chama afogamento e a outra choque elétrico. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, Cálice, Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. de muito gorda, a porca já não anda. De... Alô? Fidel Castro? Não, Odete está aqui sim. Agora você vai falar, Odete. Só um instantinho que eu já vou passar a sua ligação para ela. Mao Tse-tung. Claro. Odete? Não, ela está aqui sim. Odete vai falar. Só um instante. Che Guevara. Claro, claro que Odete está aqui. Para fazer a revolução. Para fazer guerra de guerrilha no Brasil. Não, não. Odete faz questão de falar.
escolhemos esse tema? O tema tortura foi o primeiro que nos veio à cabeça. Já tínhamos uma noção do que eram as torturas na ditadura militar e sabíamos que era algo estranho, diferente. Decidimos transmitir todo o sentimento de raiva da ditadura militar, para que mais pessoas se deem conta de quão terrível e desumano foi essa época.